Portanto, significa que ao fazermos uma ordem, nós temos que ter em atenção este conjunto de pessoas que têm efetivamente essa capacidade. Como é que eles podem ser integrados na ordem? Confesso que não sei, não pensei nisso, também confesso que não tenho tido muito tempo para isso. Mas nós temos que pensar nesse conjunto de pessoas que efetivamente merecem estar na ordem, portanto, apesar de, do ponto de vista de formação, eles não terem a formação indicada. Também a ordem não vai, com certeza, tocar um conjunto de profissionais da arqueologia que não são licenciados ou não têm educação de ensino superior. Enfim, os chamados técnicos não vão estar na ordem, com certeza. Quem é que os pode proteger? Se calhar o sindicato. Não é? Uma outra instituição poderá, digamos, ajudar a proteger esse conjunto de pessoas. Como é que se faz a constituição da ordem? Há uma proposta, enfim, não direi no papel, uma vez que é virtual, no blog da Almandã, que é do Luís Raposo, dizer, penso que deve ser assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, não é? Por mim não tem qualquer problema. São isso, acho que é pragmático, objetivo, e naturalmente não será completo, mas serve como base, mas acho que é muito restritivo do ponto de vista do conjunto de pessoas que devem formar a tal comissão que arranca. Uma vez que ele fala apenas em duas instituições, a APA e a Associação dos Arqueólogos. Eu parece que é manifestamente insuficiente. Enquanto que, a partir do momento em que houver uma ordem e ela estiver a funcionar, o conjunto universitário e politécnico não tem que dizer nem A nem U dentro da ordem, no momento da sua formação, deve ter uma palavra a dizer. E, portanto, naturalmente, deve haver este conjunto de pessoas, não sei quantas, mas deveria ter, esta comissão de arranque, deveria ter, sem dúvida nenhuma, a ideia de professores universitários e politécnicos presentes na ordem. Tal como deveria ter alunos. Tal como deveria ter, sem dúvida nenhuma, a presença de elementos de empresas que funcionem e que tenham uma experiência muito grande nos últimos 10 anos ou nos últimos 15 anos. Portanto, parece-me, digamos, que este é digamos, a formação, incluindo também alguns dos tais monstros sagrados que falámos há pouco. Passava agora ao segundo ponto. Como conquistar o espaço de intervenção? Bom, de certa maneira, eu já falei um pouco sobre este ponto quando falei do Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência. Não há dúvida nenhuma que a intervenção tem que ser feita de várias formas. Deve ser feita do ponto de vista do poder central, através dos dois ministérios, um do ponto de vista de valorização e proteção e o outro do ponto de vista da investigação científica. Este nível deve ser feito, enfim, estávamos aqui a falar há pouco, deve ser feito também, ou pode ser feito também, desde que se crie a regulamentação necessária e a normalização clara, a nível descentralizado, a nível das autarquias, por exemplo. Enfim, se as regras estiverem patentes, claras e inequívocas, é perfeitamente possível que autorizações sejam dadas, por exemplo, ao nível das autarquias. As autarquias, se calhar, têm um conhecimento muito mais eficaz e muito mais afinado da realidade de um determinado município, da realidade e da necessidade de um determinado município. Portanto, eu não vejo a necessidade de que autorizações sejam dadas necessariamente pelo Poder Central. Aliás, de facto, de certa maneira, elas neste momento não são dadas pelo Poder Central. Elas são assinadas pelo Poder Central. Enfim, estou a olhar para o Pedro, como outros colegas aqui, foram eles muitas vezes que disseram: sim senhor, esta pessoa tem capacidade, o sítio merece, o sítio tem que ser, etc. Portanto, o parecer técnico sai da região. Claro que há assinatura de cima, mas porquê? Qual é a necessidade absoluta que isso aconteça do ponto de vista do Poder Central? Não parece fundamental, parece-me que podemos estudar outros processos, outros mecanismos que simplifiquem e descentralizem este funcionamento. Bom, terceiro ponto, para não alongar muito, já deve estar lançado no tempo. Como melhorar as condições de formação académica e profissional. Naturalmente, temos que desenvolver as capacidades do ensino profissional pré-ensino superior e depois, claramente, definir quais são as necessidades e os objetivos do
do ensino superior ao nível das licenciaturas, dos mestrados e dos doutoramentos. É para mim muito claro que, de acordo com o processo de Bolonha e com a falta de coragem e a perspectiva de poupança dos ministérios portugueses, a educação sofreu um revés e passou de 4 ou 5 anos para 3 anos. Porquê? É muito simples. O Estado poupa dinheiro. Como os mestrados não têm que ser financiados pelo Poder Central, significa que eles já pouparam 25%. E isto é ser pragmático. Portanto, os cursos passaram de 4 para 3 anos com a poupança centralizada. Se nós todos, quando acabámos a licenciatura com 4 anos, saímos e tivemos que enfrentar uma escalação, uma prospeção, etc., claramente nós não estávamos preparados para isso. Uns mais que outros, com certeza, mas quem termina o curso não está preparado para sozinho fazer qualquer um desses trabalhos. Se agora tem apenas 3 anos, estará ainda menos preparado para isso. Porque, quanto mais, ou seja, a experiência de campo diminuiu. E, portanto, é necessário terem atenção a esse aspecto. Ou seja, quando se fala da ordem, se calhar a ordem vai dizer, ou deverá dizer, que é preciso o tal segundo ciclo para entrar na ordem automaticamente. E para ter todas as capacidades profissionais, todas, que nós conhecemos e que precisam de existir e de funcionar. Mas isso tem que ser muito claro. Também é necessário pensar, no caso das licenciaturas, como é que elas, por um lado, se adequam às necessidades legais do ensino superior, leia-se o processo de Bolonha, e como é que elas se adequam às necessidades profissionais de todos nós. E eu acho que as atualizações dos vários cursos da biologia não têm seguido isso. Têm sido feitas um bocadinho ad hoc, de acordo com a existência dos conhecimentos existentes dentro do departamento, que propõe o curso. Portanto, se tenho mais romano, a tendência é mais para o romano, se eu tenho mais islâmico, a tendência é mais para o islâmico, a carga é mais coisa, se eu tenho mais pessoas de metodologia, então a carga é mais metodológica e por aí fora. Sem dúvida nenhuma que a ordem, se credenciar os cursos, esse problema acaba uma vez por todas. Porque a ordem vai dizer assim, é preciso X disto, X daquilo, X do outro, etc. Finalmente, uma questão rápida da investigação. Há bocadinho falei de investigação e só quero, aqui para terminar, fazer uma crítica aos arqueólogos. É assim. Se a arqueologia tem um cunho relativamente pequeno, pelo menos percentualmente falando, na arqueologia de investigação, deve-se principalmente a uma razão. É que as pessoas, tendo disponível o financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, não recorrem a ele. As pessoas não se candidatam. Mais ou menos em números práticos, de 2 em 2 anos abre o concurso e o número de candidatos à FCT na arqueologia ronda entre os 4 e os 6 projetos. Se abrir o PNTA, é uma centena de candidaturas. Porquê? Quando não há limite, por exemplo, de financiamento ao nível da FCT, e há sempre um limite de financiamento ao nível dos PNTAs. É muito simples. É porque é difícil e porque, efetivamente, o painel científico que olha para as candidaturas é sério. E o do PNTA não é sério. Não digo mais.